Olá, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Arianas e arianos, vamos lá para mais uma leitura Áries para as próximas horas, tá? Que a alegria de viver esteja contigo. Se é a tua primeira vez aqui no canal, convido você a se inscrever para não perder nenhuma previsão, Áries, que compartilho aqui todos os dias, tá? Essa previsão é para terça-feira, dia 13, mas é claro que ela pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui, tá? Muito bem, signo de Áries, como é que tá o ariano? Arcano da estrela, tá? Arcano muito positivo, Áries. A estrela, ela fala muito sobre ter fé, acreditar, sabe? É quando a gente pede alguns sinais, a gente pede que o universo nos dê algum tipo de sinal, a gente quer algum tipo de comprovação, quer algum tipo de certeza de alguma coisa. E esse arcano da estrela, ele vem para se remeter para falar muito sobre isso, tá? Vamos ver aqui mais agora como é que tá as principais tendências. Arcano do mundo, aqui no teu plano material. Arcano do 10 de espadas, aqui no teu plano emocional, tá? Muito bem, vamos agora saber aqui, né? Clarifica para mim esse arcano da estrela, tarô, por favor. 4 de paus. Clarifica esse arcano do mundo, cavalo de ouros, e clarifica esse arcano do 10 de espadas, o 5 de ouros. Olha, Ares, temos aqui algumas viradas, tá? Para as próximas horas, principalmente no teu plano emocional, tá? Eu já vou começar aqui falando do teu plano emocional para esse momento, porque é o que parece ganha muito destaque para você, tá? O 10 de espadas, ele anuncia preocupação, né? Alguma coisa que parasitou, alguma coisa que vinha parasitando, uma história, uma situação que vinha se arrastando. Quando eu peço para clarificar, vem com o arcano dos 5 de ouros. O arcano dos 5 de ouros é um arcano que fala de escassez, sabe? De falta de reconhecimento. É quando houve ali uma situação dentro até mesmo dos relacionamentos aonde as coisas elas não estavam legais, né? Parece que os objetivos do relacionamento meio que se perderam e de alguma forma isso mexeu muito com você ou pode ter mexido muito com a questão da própria estrutura do relacionamento, tá? Só que esse 10 de espadas está anunciando o final disso, o que é positivo, né? O arcano da estrela, clarificando aqui com o 4 de paus, pode sim estar simbolizando aquele momento de conclusão. É uma conclusão dolorosa, a gente pode estar falando aqui de término, tá? Pode estar falando de término, pode estar falando do final de uma etapa que de repente aí relacionamentos vinham passando. E assim, gente, eu não costumo abordar dessa maneira, mas eu vou ter que abordar aqui. Aqui pode ser uma questão de dinheiro, tá? Para casal, né? Afinal, quando você está com alguém, vocês são uma parceria. Então, quando não tá bom para um, não tá bom para os dois. E esse 5 de ouros aqui pode sim estar falando, pode estar sim se remetendo a questões que envolvem o aspecto financeiro. Sim, parece que a gente tem receio de falar sobre isso, né? O aspecto financeiro ele bate em cheio nas questões emocionais. E o 5 de ouros pode sim estar se remetendo a falar sobre isso para alguns casais, né? Houve aí uma questão estrutural que de alguma forma trouxe para a relação um momento de mais preocupação. Então, para alguns aqui, para um grupo de arianos, pode sim estar simbolizando aqui um final de um período mais tenso nas relações ou numa questão específica, mas eu vejo aqui certos pontos finais, tá? Seja pela dor, seja pelo amor, tá chegando aí um ponto final, a gente pode sim estar se remetendo a uma libertação, tá? Agora, no campo material, a pegada tá um pouco melhor, viu? Arcano do mundo aqui simbolizando um novo ciclo, arcano do mundo aqui simbolizando uma conclusão
E quando clarifica com o arcano do cavalo de ouros, é você indo no caminho de algo mais concreto, né? Nas últimas semanas, aí parece que meio que pegou para os arianos, eu vinha notando isso nas minhas leituras. Não sei se isso aqui se comunica com você, mas eu vejo uma melhora, tá? Um bom momento para iniciar um novo trabalho, um bom momento para você fazer contatos, um bom momento para construir alguma coisa sólida para você. Então se prepara que nas próximas horas ou até nas próximas semanas, Ares, tem uma mudança se estabelecendo aí na tua vida, principalmente no teu campo de trabalho, tá? E assim, Arcano do Mundo, conclusões, tá? Muito bom essa abertura que aparece para você no momento, podendo até mudar um pouco o ar, né? Conhecer gente nova, mudar um pouco aí o fluxo das coisas, sair um pouco ali de uma questão de cotidiano, né? Sempre aquela mesma coisa. E eu vejo você se direcionando aqui para esse caminho, né? Um novo caminho, um novo tipo de atitude. E o Arcano do Mundo se remete muito a isso. Se tem estrela, tem comprovação, tem sonhos realizados. Tá, Ares? Tá firme assim, sem medo, né? Realizo os meus sonhos. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Touro, taurinas e taurinos, vamos lá para a tua leitura, Touro, para as próximas horas, em especial para essa terça-feira, dia 13, mas é claro que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui, tá? Muito bem, como é que tá o taurino? Como o taurino reage, age para essas próximas horas, Tauro? Por favor, olha, arcano da torre, clarifica para mim essa torre. Arcano dos enamorados. É, Touro, parece que as mudanças que você queria que acontecessem já começam a acontecer agora, tá? O arcano da torre aqui fala muito sobre eu não sou mais a mesma, né? Eu não sou mais o mesmo. O arcano da torre anuncia rupturas. Muito provável aqui que você está cortando alguma situação da tua vida. E quando clarifica aqui com esse arcano dos enamorados, né, dois arcanos maiores aqui, aqui pode estar falando sim de um comportamento um pouco mais radical da tua parte. Tá nessa vibe? É, a torre, ela nada fica igual depois que uma torre acontece. E torre, minha gente, tem a semana toda, tá? Toda semana aí tem torre para um monte de signo. E para você não é diferente. Eu não vou estar aqui maquiando, tá? Mas a torre fala assim de coisas que desmoronam. Né? Teve uma situação aqui que de fato você está mudando a sua conduta. Você está mudando aí o modus operandi, inclusive até mudando com alguém, viu? Esse arcano aqui dos enamorados pode implicar muito isso, né? O taurino, olha, não é assim que eu quero, não é assim que eu vou, não é assim que eu quero fazer. E teu comportamento pode ser, inclusive, taurinos, pegar pessoas de surpresa nesse momento, né? Torre para comportamento é sim um comportamento um pouco mais radical, né? Eu diria até pouco tolerante para algumas situações. Porque justamente depois que a torre desmorona, você ganha muita experiência, né? Então, taurinos aqui podem se encontrar com mais experiência para lidar com determinados tipos de situações. Cavalo de paus aqui no teu plano material e clarificando com o cavalo de copas, né? Então nós temos aqui grandes movimentações aqui no teu campo de trabalho. Fica um pouco atento, tá, Touro? Porque algumas coisas elas pretendem ser movimentadas agora, né? Parece que já acabou o recesso para alguns, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para resolver. Aqui pode sim estar anunciando no cavalo de paus, você indo ali pelo novo caminho, né? Almejando alguma coisa maior para você, fazendo aquilo que você gosta. O cavalo de copas, quando clarifica para falar muito sobre a chegada de boas notícias que de alguma forma vão te alegrar ainda mais, tá? Ai, amor, eu achava que o negócio ali ia dar errado e acabou dando certo, né? E você está muito empolgado. Eu vejo muito aqui no cavalo de paus essa empolgação que você tem para esse momento, cara.
Então, assim, ó, se prepara que tem coisa aí que vai estar a todo vapor no momento. E tem que aproveitar essa vibe, touro. Tem que aproveitar essa vibe. Tá? Quando bate aquele sentimento de avançar, quando bate aquele sentimento de fazer, é muito aquilo. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer agora. Não é nem hoje. É nesse momento que tu tá vendo a previsão. Faz agora. Tá? Vai. Assim, vai. Cavalo de paus é vai. E se a motivação disso é um cavalo de copas, cara, nós temos dois arcanos aqui que se remetem muito a se mover por sentimentos. Então se mova. Não tenha medo, obstáculos terão. Então, assim, é aquela vibe de ousadia, tá? Ousadia, deixa se levar pelo coração e vai sem medo, tá? Vai sem medo. Como é que tá teu plano emocional? Por favor. Plano emocional dos taurinos para as próximas horas. Tarô, por favor. 2 de copas, ó. Já tem aqui um arcano dos enamorados, hein? 2 de copas, clarificando com o 9 de espadas. Falei no início com relação a isso, né? Que você tá aí, talvez até mudando com alguém, ruptura com alguém, e aqui vem para confirmar isso aqui, tá? O 2 de copas está falando aqui de uma conexão de alguma forma você vai ter que tomar uma decisão, e eu vejo que você vai tomar uma decisão com relação a essa pessoa aí nas próximas horas. Ou tem a figura de alguém que vai estar tomando uma decisão com relação a você. Esse 9 de espadas aqui fala muito de colapso, um colapso mental, preocupação, alguma coisa que estava exigindo ou exige muito de você. Tá pensando demais em alguém, né? Ou alguém está pensando demais em você. Mas temos uma decisão aqui e uma escolha. Ou talvez até para alguns taurinos, uma conversa muito séria que você vai estar tendo aí com alguém, e essa conversa ela visa trazer esclarecimentos, tá? Para quem está solteiro ou solteira, ainda tem muitas memórias, tem muita coisa ali que te pega ainda, ou pode estar pegando alguém aí, que ao que parece uma conversa também para esclarecer. É importante, tá? Interessante, né? O campo relacional de touro para esse momento está um pouco mais delicado. No fundo do deck, 6 de paus, né? E aqui o recado é objetivo para você, touro. Valorize, tá? Se valorize. Não sei para quem é que vai isso, mas se valorize, tá bom? Afirme assim, touro. Mereço o melhor. Afirme, mereço o melhor. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, até amanhã. Geminianas e geminianos, graça e paz, gêmeos. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, gêmeos, em especial para essa terça-feira, 13 de janeiro, tá? Muito bom te receber aqui no canal, graça e paz, que a alegria de viver ela sempre esteja contigo, hoje, amanhã e sempre, tá? Vamos lá para a sua leitura. Próximas horas, claro que pode ressoar para você nesse momento que tu chegou aqui, tá? 4 de ouros. O que mais, tarô? Ó, veio duas. 4 de ouros, clarificando com 3 de paus e 7 de paus. Olha, gêmeos, aqui pode estar falando de um momento onde você está conservando muito a tua energia, tá? Tá segurando, tá protegendo algo, né? O 4 de ouros fala muito dessa tendência a proteger aquilo que tem valor pra gente, a dar uma freada aí em algumas questões até financeiras. O 4 de ouros é um arcano que se remete à estabilidade. Mas, ó, proteja, tá? Proteja aquilo que você tem, cara. Esse 7 de paus aqui pode sim estar falando de gente aí, viu? Que às vezes é aquele negócio, né? De boas intenções o inferno tá cheio. Então, proteger um pouco mais aquilo que você tem é importante. Porém, tá? Atenção com os excessos, porque o 7 de paus, clarificando aqui com o 4 de ouros, se remete a muita resistência também, né?
pouca flexibilidade e muita resistência para algumas situações. É muito aquela, né, Gêmeos, 8 e 80, tá? Tu tá saindo muito dessa vibe, né? Do 8 pro 80 muito rápido. Ou tá protegendo demais, ou tá protegendo de menos. Como é que tá teu plano material, Tarô, para as próximas horas, para os geminianos? Plano material, ó, tem a roda da fortuna, então tem aqui alguma coisa que tá para acontecer. Rei de copas, você pode estar entrando em contato com esse tipo de energia, tá? Talvez pessoas sensíveis, tem uma sensibilidade muito grande aqui. A temperança, essa temperança pode sim estar falando, se remetendo a uma questão de mais tranquilidade, tá? Olha, Gêmeos, o que eu interpreto aqui, cara, para as próximas horas, é que alguma coisa que parece que estava pegando demais vai ficar pegando de menos, tá? Porque aquele negócio, né? Tem semanas que o negócio é mais pesado, né? É mais truncado para você. Essa temperança aqui me remete muito a falar sobre você um pouco mais tranquilo, né? Decisões que você toma, coisas que você faz, possíveis auxílios que você recebe. Fica um pouco atento, Gêmeos, aquele negócio, né? De repente aparece ali uma pessoa que te ajuda, que estende a mão, que sabe ali a melhor palavra. E esse rei de copas pode sim estar representando esse tipo de auxílio. Ou simplesmente a rodinha da fortuna está girando, ela gira, né? Nada é para sempre, nada é para sempre. E essa rodinha da fortuna fala muito sobre isso. Cara, nem os dias bons são para sempre e nem os dias ruins são para sempre. Então temos aqui uma virada. Então, coisas que têm que acontecer acontecerão na sua vida. E eu digo aqui uma coisa para os geminianos: é você estando no lugar certo, na hora certa, no momento exato, tá? Reviravoltas de uma situação podem acontecer agora e isso vai ser muito benéfico para você, tá? Como é que tá o campo emocional dos geminianos, Tarô? Por favor. 5 de paus, nós já temos aqui o arcano do 7 de paus, as de copas, e a imperatriz. Olha, fica um pouco atento, Gêmeos. Tem gente aí que às vezes quer separar você da pessoa amada, cara. Não tem esse negócio não. Parece coisa de novela, não é? Mas acontece na vida real. Pessoas que querem se separar, problemas que querem dividir vocês. O 5 de paus é isso. É gente dando opinião demais na tua vida. Fica um pouco acordado com isso, tá? Agora, esse as de copas aqui pode sim estar se remetendo uma questão de lutar por aquilo que você acredita, tá? Tem alguém aí que está disposta ou está disposto a lutar pelo amor que tem por você, ou você pode estar disposta a lutar pelo amor que você sente por alguém aí, viu? E essa imperatriz aqui, ela fala muito de fertilidade, ou seja, o caminho que vai se dar aqui é um caminho muito aqui de apreço, tá? Se você está lutando aí para chamar a atenção de alguém, você vai chamar. Ou se tem alguém aí lutando para chamar a tua atenção, essa pessoa vai chamar, tá? E essa imperatriz aqui, ela indica muita fertilidade, né? Então, tem aqui uma situação de solo fértil para alguns tipos de relacionamento. O teu magnetismo pessoal está muito elevado e você tem que usar isso ao seu favor, cara. E essa imperatriz aqui, ó, é aquele negócio. Às vezes a gente tem que ter aquela conversa, tem que ter aquela questão, tem que lutar por aquilo que a gente quer, tem que proteger o sentimento que nós temos. Agora, é claro, volta para o que eu falei no começo. Não confunda resistência com inflexibilidade, tá bom? A tendência aqui é ser muito positiva para você no campo amoroso, desde que você se abra para essa possibilidade, tá? Afirme assim: Universo, estou aberta para as infinitas possibilidades. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, tá? Um abraço e até amanhã. Cancerianas e cancerianos, que a alegria de viver esteja com você, Câncer.
Vamos lá, Câncer, para as tuas tendências, tá? Para as próximas horas. Em especial, Câncer, para essa terça-feira, tá? 13 de janeiro. Claro que pode ressoar para você nesse momento que tu chegou aqui, tá? Muito bem, tarô, signo de Câncer, cavalo de espadas, cavalo de ouros, muitos cavaleiros aqui, viu? E 10 de copas. Ah, olha, Câncer, a velocidade, viu? Muita velocidade nesse momento aí na tua vida, né? Tem uma questão aí, cara, que tu vai ter que pegar agora, viu? Tem assim aquele negócio. Cara, se eu não aproveitar essa vibe nesse momento, vai ser difícil aproveitar isso depois. Então vai ser difícil pegar essa oportunidade depois. É como se nesse para esse momento você precisasse agir um pouco mais rápido, com mais estratégia, né? Tem que ter aqui a estratégia. O 10 de copas anuncia muito uma questão de felicidade compartilhada. Com o cavalo de ouros, então a gente está falando aqui de alguma coisa concreta, né? Se concretizando aí no teu caminho. Podemos estar falando de uma coisa muito positiva? Sim. Tá? Para quem estava esperando aí movimentação num lance que vai pegar muito o seu aspecto emocional, ó, Câncer, tá muito positivo para isso, tá? Muito positivo para isso, cara. Avança, né? Avança sem medo. Como é que tá teu aspecto material? Vamos ver aqui, tá? Arcano do Mundo, anunciando conclusões. O Arcano do Mundo, ele fala muito do fechamento de uma etapa, tá? Do início de uma etapa, de um reconhecimento também, viu? Tu pode estar lidando aí com questões que envolvem reconhecimento. Outro cavalo, ó, cavalo de paus. Então a gente pode assim estar falando, Câncer, disso mesmo, viu? Tem uma questão aí que tu vai ter que avançar, cara. Vai ter que avançar, ó. As de espadas é colocar as ideias em prática. Não tenha medo, cara, de colocar ideias em prática nesse momento. Já fazia um tempo, né, que eu falava, que eu falo para o signo de Câncer. Quem tem boca vai para Roma, né? Quem é de Câncer é capaz de chegar em Marte, porque consegue fazer os contatos muito rápidos. Ó, esse As de Espadas tanto pode estar vindo aqui como revelações que podem acontecer para você nas próximas horas, no teu plano material, como possíveis ideias que você vai ter, cara. E colocar essas ideias em prática, né, ter uma clareza mental muito grande, vai ser fundamental. E eu vejo isso aqui se desenvolvendo para você, tá? O Arcano do Mundo aqui anuncia aquele lance, cara, tá ali as possibilidades, tá ali as oportunidades, quer saber? Eu vou com tudo. Eu sinto aqui para alguns cancerianos muita coragem, tá? Talvez aquele momento no trabalho, no teu cotidiano, que você se sente mais inspirada, mais inspirado, sabe? A colocar alguma coisa em prática. Agora, esse cavalo de paus pode sim estar anunciando aí você se dirigindo para um novo caminho, tá? Ou uma nova forma de fazer alguma coisa. Vamos aqui para a terceira linha para falar do teu aspecto emocional, Câncer. No aspecto emocional, o 5 de espadas. Interessante que o 5 de espadas não é um arcano tão bom, tá? Porque aqui fala assim de discussões, de brigas, de não se dar por vencido. Arcano do diabo, e o arcano do 9 de paus. O plano emocional, em especial o plano relacional, Câncer, pode sim estar passando aí por uma situação um pouco mais pegada, tá? É como se tu precisasse de um pouco de alívio, cara. Esse arcano do diabo aqui fala muito de comportamento e padrão tóxico, chegando até a tá te cansando, tá? E assim, é uma coisa consciente. Se tem alguém aí que tá vacilando com você, Câncer, podendo até ser manipulação, fica um pouco atento, que essa pessoa ela pode estar fazendo isso de propósito, tá? Tem gente aí que conscientemente sabe que aquele tipo de comportamento te faz mal, cara.
E esse 9 de paus aqui está falando sim de fragilidade no campo de relacionamentos ou alguma relação aí que está indo por esse caminho, tá? Possessividade, ciúme, apego ao desejo demais. Inclusive, até para quem está solteiro ou solteira, não é o melhor momento para se relacionar, tá? Não é o melhor momento, tem que fazer aí uma seleção. Não adianta você querer se relacionar com alguém se você ainda está presa ou presa a uma questão do passado. É como se não existisse ainda preparo. Cuidado com as idealizações, né? O 10 de copas está aqui e talvez vem para falar, olha, fica mais próximo daquilo que você conhece, daquilo que faz bem para você, tá? Eu vejo aqui alguém, a energia de alguém que manipula, que não tem as melhores intenções. Afirme assim, Câncer: aqueles que me protegem não descansam e também não dormem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Leão, leoninas e leoninos, que a alegria de viver esteja contigo, Leão, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura, Leão, para as próximas horas, em especial para essa terça-feira, tá? 13 de janeiro, né? Janeiro aí vindo com tudo. Lembrando que, claro que pode ressoar para você nesse momento que tu chegou aqui, tá, Leão? Muito bem, como é que tá o leonino? Ó, página de espadas, né? O página de espadas, energia de colocar em prática ideias, viu, Leão? É o famoso eu fiquei sabendo, né? Clarifica para mim, tarô. Ó, 3 de espadas. Aqui a gente pode estar vendo, sabe, Leão, você sabendo de algo que muitas vezes traz dor, tá? O 3 de espadas é um arcano que se remete a machucado, né? A um coração partido. Mas o que é melhor, né? Eu venho falando sobre isso em algumas leituras, né? Você prefere a verdade ou a realidade, né? Então, fica um pouco atento, né? Cuidado para você não estar sendo movida ou movido pela dor, né? Eu vou fazer aquilo porque eu me machuquei. Página de espadas envolve também aqui fofocas, né? Fofoquinha, coisa demais, e não sei o que, e não sei o que. A motivação que está tendo aqui é isso. Eu torço para que alguns leoninos, assim, né, caiam na real. Porque o 3 de espadas também é um arcano que se remete a cair na real, né? A cair na real de algo, tem que cair na real de algo. De repente é esse lance, né, cara? Eu vou ter uma ideia, né, para mim sair aqui de uma situação que tá doendo, né? Que está me fazendo mal. Leonino tá daquele jeito, assim, né? Amor rápido, assim, cara. O coração tá meio apertado, mas vamos para cima. Ó, 5 de espadas aqui no teu plano material, clarificando com o 9 de ouros. Fica um pouco atento, Leão, a atividades improdutivas, a falsas vitórias, tá? A gente acha que está lucrando, acha que não sei o quê, quando na verdade a gente está saindo no prejuízo. Viu? Aqui até que tem uma vitória, até que tem uma questão que você sabe, beleza, eu ganhei, mas entra a questão, ganhou, mas valeu a pena? Você tá certo, você ganhou o debate. Todo mundo tá ali se curvando diante de você. Mas valeu a pena? Era o que você queria? Aqui a mensagem é clara, Leão. Reveja seus atos. Reveja seus comportamentos. Reveja a forma que você fala com as pessoas, que você interage. Por mais que a motivação seja o 9 de ouros, porque assim, o 9 de ouros é muito aquela questão, sabe? Eu tenho, eu posso fazer o que eu quiser. Se não for você, é alguém que tem esse tipo de energia. Ah, eu vou tratar o leonino mal porque eu posso.
Vou falar do jeito que eu quiser porque eu posso. Porque eu estou no modo 9 de ouros. Aí palavras machucam. Então aqui adapta, porque pode ser você ou pode ser alguém. Para um outro grupo de leoninos, fica um pouco atento. Tem gente aí manipuladora próximo de você. E você tem que proteger um pouco mais aquilo que você tem. Tem que proteger um pouco mais aquilo que você tem. Tá? Porque podem estar tentando pegar uma coisa que é sua. Um carro que é seu, alguma coisa que você conquistou, tá? Dez de ouros aqui no plano emocional e relacional e clarificando aqui com o rei de copas. Aqui a gente está falando de um bom momento para relacionamentos, tá? Para ter o aspecto emocional. O 10 de ouros se remete a algo que foi conquistado. Então temos aqui alguma questão de durabilidade no 10 de ouros, né? Tem muita positividade aqui para isso. Quando clarifica com o rei de copas, então são relacionamentos que te dão tanto uma estabilidade estrutural, como te dão também uma estabilidade emocional, tá? O rei de copas fala muito dessa maturidade emocional, tá? Fala muito dessa questão de, olha, eu tô com aquela estrutura, mas eu também me sinto muito bem com isso. Então, alguém pode se sentir muito bem com você, ou você pode se sentir muito bem na companhia de alguém, tá? E esse rei de copas responde esse 10 de ouros, né? Então, além de ter uma estrutura conquistada, tem também uma estabilidade emocional conquistada. Proteja, né? Leão, proteja aquilo que tem valor para você, cara. Para quem tá solteiro ou solteira, aqui pode ser um tipo de energia, sabe? Muito positiva, né? Você vai para algum lugar ou está perto de pessoas que você conhece, você acaba entrando em contato com uma pessoa que tem essa energia do Rei de Copas. Afirme assim, Leão, sem medo. A cruz sagrada seja a minha luz. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Virgem, virginianas e virginianos, que a alegria de viver esteja com você, Virgem. Vamos lá para a tua leitura, Virgem, de tarô para as próximas horas, em especial para essa terça-feira, 13 de janeiro, né? Semana aí já dando as caras, né, Virgem? Claro que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui, tá? Muito bem, como é que tá a energia interna que reverbera externamente para os virginianos, tarô? Por favor. Ó, dois de espadas, né? Aqui fala, virgem, de muita dúvida, tá? Muita dúvida. Você pode estar aí dividido, viu, entre duas pessoas, dividido entre duas coisas que você tem que fazer. E esse dois de espadas, ele se remete a falar muito sobre essas questões, né? É quando a nossa mente, ela entra em um momento de debate. Agora, o porquê disso, Tarô? Responde aqui, né? O que motiva esse dois de espadas é uma conexão. Aqui pode estar falando de um triângulo, tá? Onde você tem que tomar uma decisão. Ou você está muito aí analítica sobre um determinado tipo de conexão com alguém. Será que é o que eu quero? É o que eu não quero? O que é que eu quero para minha vida? E assim, dois de espadas e dois de copas pode estar se te colocando aqui em cima do muro, precisando tomar uma decisão com relação a isso, tá? Pode ser até você em dúvida com relação a uma parceria. Gente, aqui é dúvida com relação à parceria, mas nem sempre é uma parceria romântica, tá, Virgem? Pode ser outros tipos de parcerias, outros tipos de negócios. Vamos ver aqui como é que está teu aspecto material, né? Trabalho.
cotidiano, financeiro, saúde, né? Querendo ou não, a gente pode também abordar saúde. Ó, 4 de ouros. 4 de ouros, um arcano que se remete à estabilidade. Porém, medo de tentar, né? Avareza, né? 4 de ouros é um arcano que se remete à avareza. Mas a avareza de quê, né? E para quê, né? Por que que eu estou protegendo demais algo? Opa, vamos saber aqui. 4 de ouros. Às vezes é você também, né, que tem que gastar um pouco menos, né? O 4 de ouros também fala sobre essa questão de dar uma freada nos gastos, tá? Mas clarifica para mim o porquê desse 4 de ouros. Ó, um rei de ouros. Então aqui eu vejo muito você firme, né? É um momento onde você quer estabilidade. Virgem gosta de estabilidade. E se for para proteger essa estabilidade, você protege. Isso aqui se remete a falar muito sobre isso. O 4 de ouros vem para falar de estrutura. O 4 de ouros vem para falar sobre segurança, sobre controle. Você pode, inclusive, aqui, Virgem, estar assumindo o controle de uma situação. É do jeito que eu quero que seja assim e vai ser assim. Tá? Interessante essa energia aqui. Porque às vezes você está protegendo, Virgem, aquele que você conquistou, cara. Sabe? É uma segurança construída. Agora, como nós temos aqui o Rei de Ouro, só atenção para isso não se tornar uma inflexibilidade. Porque quando se torna uma inflexibilidade, você acaba deixando de aproveitar certos tipos de situação. Como é que está teu aspecto emocional para as próximas horas? Por favor. Ó, 9 de copas. Cara, aqui é o seguinte: ou você está muito satisfeita com alguém, ou tem alguém que fica muito satisfeita ao seu lado. Ou você está satisfeita ou satisfeito sozinho. 9 de copas é um arcano de satisfação, de se encontrar bem, satisfeito, sabe? Tô bem, tô legal. Clarifica para mim esse 9 de copas, por favor, Tarô. O porquê? Ó, 2 de ouros. Essa decisão, Virgem, que você tem que tomar, ao que parece, se vai ser tomado, tá? O 2 de ouros, ele fala de equilíbrio. Então a tua vida emocional aí ela vai dar uma equilibrada e é bacana, tá? Porque se o que está clarificando aqui é o 2 de copas, é porque possivelmente ou você está fazendo uma escolha extremamente equilibrada, ou simplesmente você conseguiu aqui esse momento em que você conseguiu equilibrar seu trabalho, sua vida pessoal com o seu amor. E a vida fica mais em equilíbrio, por isso que traz para você essa satisfação, tá? Para muitos aqui, próximas horas pode sim estar implicando um momento de mais satisfação emocional. Alguém aí também, de repente, pode se encontrar muito satisfeito com você, escolheu estar com você e a vida pede isso. Afirme assim, Virgem, sem medo. Mereço as boas novas. Afirme, mereço as boas novas. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Libra, Librianas e Librianos, que a alegria de viver esteja com você, Libra. Vamos lá para a tua leitura, tuas tendências para as próximas horas, qual a mensagem que vem para esse momento para o signo de Libra, Sol, Lua, o ascendente, tá? Em especial para essa terça-feira, 13 de janeiro, tá?
Abra o coração, Libra, que a alegria de viver esteja contigo, tá? Muito bem, como é que tá o Libriano, Tarô? Por favor. Olha, 5 de espadas. Interessante é que o 5 de espadas está saindo para alguns signos. Saiu para 3 signos já, né? Você é o quarto signo que está saindo 5 de espadas em alguma situação. O 5 de espadas, Libra, fala muito de um comportamento muito baseado na questão de querer estar certo ou achar que existe uma conspiração contra a gente. Sabe? Quando a gente tá assim naquela vai bater alguma coisa que tá acontecendo que tá de errado, alguém tá me olhando estranho, alguém tá fazendo alguma coisa contra mim. O 5 de espadas fala muito sobre isso, tá? Agora clarifica para mim, Tarô, esses 5 de espadas, ó, arcano do diabo. Então assim, aqui pode estar falando, Libra, sabe de quê? De quando você está tendo certeza de alguma coisa e você está apegado demais a isso. Pode ser que você esteja apegado demais a um pensamento, alguma coisa que está virando uma paranoia, sabe? Meu comportamento é aquele, eu vou se manter fazendo aquilo, contra tudo e contra todos. Pode ser birra também, tá? Um comportamento mais birrento. Você sabe que aqui eu falo de energias, tá, gente? Se ressoar para você, beleza. Se não ressoar, mas aqui pode sim estar falando de uma tendência, inclusive, a distratar, né? A gente acha tanto que está certo com relação a alguma coisa, a gente pode acabar distratando ou falando aquilo que não deve, né? Alguma coisa que pode estar subindo demais a cabeça. Interessante, né? Cuidado com essas questões de ficar preso demais a um pensamento, preso demais a um tipo de atitude, né? Com o arcano do diabo, você pode até conquistar, mas certas coisas têm um preço. Se você está disposto ou disposto a pagar o preço, isso aí é com você. 4 de espadas aqui no teu campo material. 4 de espadas se remete muito a desacelerar. A necessidade, sabe, Libra, de parar um pouco, cara. Talvez tenha muita relação aqui com esse 5 de espadas, tá? Apertar um botão do freio, identificar que tudo posso, mas nem tudo me convém, ficar um pouco mais na sua. Clarifica para mim esse 4 de espadas, tarô. Ó, página de ouros. Esse página de ouros aqui fala muito da necessidade de aprender. É como se você precisasse aprender sobre algo e precisasse parar para fazer isso. Atenção com atitudes impulsivas, né? Agir sem pensar, agir de qualquer jeito, porque isso pode não ser tão bom para você. Se você vai lidar com algum tipo de negócio, vai lidar com algum tipo de pessoas no momento, eu vejo aqui, Libra, que talvez você vai precisar um pouco ter paciência, tá? O 4 de espadas se remete também a ter paciência, tá? Embora exista aqui uma vontade de fazer, de criar e de desenvolver, ter um pouco de paciência, às vezes dar um passo para trás para se articular melhor, pode ser mais interessante. Como é que tá no teu aspecto emocional? Por favor, Tarô. Ó, tá vendo, ó? O eremita. O eremita fala de distanciamento. A necessidade de se distanciar, tá? De ficar um pouco mais na sua, de se resguardar. Clarificando, ó, 7 de paus. Então, assim, é como se estivesse te dizendo assim, olha, se resguarda um pouco, fica um pouco mais na tua. Tem certas lutas que não valem a pena. Tem certas questões que não valem a pena. E esse eremita aqui, ele vem para falar de, ó, ficar na sua, distanciamento, recolhimento,
Tudo isso para quê? Para proteger, para se conservar. Tá? Às vezes é aquele momento que não é ideal para discussões, para treta, para picuinha, porque de repente a gente fala aquilo que não quer, ou melhor, a gente fala aquilo que quer e ouve o que não quer. Recado tá dado, viu, Libra? O momento aqui tá um pouco de prestar um pouco mais de atenção. Afirme assim: hoje eu quero paz. Deixa aqui nos comentários esse mantra que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, até amanhã. Signo de Escorpião, escorpianas e escorpianos. Vamos lá para a tua leitura, Escorpe, para as próximas horas, em especial para essa terça-feira, 13 de janeiro. Claro que pode ressoar para você nesse momento que tu chegou aqui, tá? Abre o coração aí para receber essa mensagem. Sol, lua ou ascendente para o signo de Escorpio. Muito bem, como é que tá o escorpiano, tarô? Por favor. Rei de Copas. Rei de Copas, arcano que se remete à sensibilidade, viu? Escorpião. A maturidade emocional, a respeito, tá? O Rei de Copas, ele fala muito sobre uma questão de comportamento mais respeitado, né? Tuas emoções estão mais estabilizadas. E olha só o que clarifica aqui o Rei de Copas. O arcano do Imperador, né? O arcano do Imperador é o arcano que se remete à estabilidade, à determinação. Então, temos aqui um escorpiano ou escorpiana mais determinado com relação ao que sente, com relação ao que pode fazer para se sentir melhor. Tu pode estar muito seletiva, muito seletivo também ao que compete aspecto emocional, tá? Sabe lidar muito bem com emoções. Isso é bom, tá? Eu vejo os escorpianos aqui mais amadurecidos, né? E algumas questões aí acontecendo da forma que você queria que acontecesse. Como é que tá o plano material, tarô? Cotidiano, financeiro, trabalho para os escorpianos. Arcano maior da estrela, tá? Um arcano muito positivo. A estrela fala sobre realizar os nossos sonhos, né? Sobre acreditar. Isso vem em combinação muito com o Rei de Copas. Então pode aguardar, né? Boas notícias no momento material, você ficar sabendo de algo. Sabe quando chegar aquela notícia boa que você, minha Nossa Senhora, eu queria que chegasse essa notícia boa para mim e chega? Ou eu quero ter mais esperança, né? O arcano da estrela fala muito sobre isso. Agora fala muito do fluxo natural das coisas, né? Fala muito do deixar fluir. É como se uma coisa tivesse travada e com o arcano da estrela tende a se destravar. Clarifica para mim essa estrela, tarô, por favor. Olha só, arcano maior, a sacerdotisa, né? Um arcano que fala de intuição, de estudos, de preparação, de organização. Então, verifica um pouco teus pensamentos, Scorpio. Você tem uma intuição muito forte, você sabe disso. Então, é como se a tua intuição para esse momento ela falasse um pouco mais alto, tá? Ela fala muito alto para questões de trabalho, para questões de convívio com pessoas. Aqui é a bruxinha do tarô. Com esse arcano da estrela aqui, alguma coisa tá ficando clara no momento. Tá ficando claro, vem para trazer essa clareza. A estrela ela vem para nos guiar. Muito provável aqui que você vai estar recebendo, escorpião, até um certo direcionamento, tá? Tu pode estar recebendo aqui um direcionamento. Sabe quando a gente encontra respostas dentro da gente? Tu pode estar encontrando aqui uma resposta dentro de você. Que bom, né? Que essa estrela ela vem para falar desse momento de mais realização. Como é que está o aspecto relacional e emocional? Por favor, tarô, signo de Escorpião. Olha, a roda da fortuna, outro arcano maior. Gente,
É o quarto arcano maior que está saindo aqui para tu, Scorpio. E a roda da fortuna fala de relações kármicas, né? Fala de destino, de coisas que precisam acontecer e acontecem. Sabe assim, aquele encontro que tem que acontecer e vai acontecer? Aquela situação entre você e alguém que vai acontecer? Aí aqui tem o sete de espadas, clarificando essa roda da fortuna. Então eu diria que você tem que estar muito preparado, tá? Principalmente preparado para lidar com determinados tipos de pessoas. O sete de espadas se remete, eu não vejo aqui a questão de autossabotagem com o sete de espadas, mas eu vejo que você tem que estar muito preparado para lidar com alguém aí, viu? Porque aqui pode sim estar falando da descoberta de algo. A descoberta de uma mentira, a descoberta de uma traição, a descoberta de uma coisa até que você vinha carregando em sua intuição. Então você pode estar descobrindo isso aqui, viu? Sete de espadas. Claro que numa análise mais, depende muito do caso, pode sim implicar aqui uma espécie de traição, né? E a traição muitas vezes ela não se configura apenas pelo ato em si, né? Mas só o desejo ali, aquela questão. Tu pode também estar diante desse tipo de energia no momento. Então fica um pouco atento, né? A pessoas, né? Nem todo mundo é o que parece. E eu vejo aqui que com essa rodinha da fortuna não tem como fugir, tá? Não tem como fugir. As coisas elas são como são. E você observar isso de frente vai ser muito importante, tá, Scorpio? Fica um pouco ligado, viu? Fica um pouco ligada a determinados tipos de pessoas aí que de repente podem reaparecer na sua vida, tá bom? Afirme assim: aqueles que me protegem não descansam e também não dormem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Sagitarianas e sagitarianos, vamos lá para a tua leitura de tarô Sagitário para as próximas horas, em especial Sagita para esta terça-feira, 13 de janeiro, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Graça e paz. Próximas horas para o signo de Sagitário, em especial para 13 de janeiro, terça-feira, mas é claro que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui. Como é que está o Sagitariano, Tarô, nas próximas horas? Arcano dos enamorados, né? Enamorados é um arcano que fala de decisões, né? Decisões que envolvem também os nossos sentimentos, inclusive até conexões, clarificando aqui com o cavalo de ouros. Então, você está muito mais consciente, Sagita, de decisões emocionais, né? E isso pode ser muito positivo para alguns sagitarianos, né? De repente você tenha que decidir uma parceria, tenha que decidir um romance, tenha que fazer uma escolha que esteja mais alinhada com aquilo que você está sentindo. E eu vejo o cavalo de ouros você muito qualificado para isso. Sabe assim, ó, para esse momento eu quero construir bases sólidas, para esse momento eu me encontro mais preparada ou preparado para tomar decisões na minha vida, inclusive até decisões que podem envolver outras pessoas. Tá, Sagita? Tá desse jeito aí, viu? Como é que tá teu plano material? Por favor, tarô. Teu plano material, trabalho, vida financeira. Ó, agindo com mais estratégia, né? Rei de Espadas fala muito sobre agir com estratégia, agir com inteligência. Eu sempre falo, né? Hora ou outra sai aí Arcano de Espadas para o signo de Sagitário. E aqui é você agindo ou precisando agir com mais estratégia. E vem essa questão de Rei de Espadas, que se tiver que cortar, vai cortar. Se tiver que manter, vai manter. A tua lucidez também está muito mais elevada, tá? O Rei de Espadas fala muito de uma lucidez mais elevada. Ó, e clarificando aqui com o Pajem de Copas.
Então, assim, pelo menos para campo material, tá? Você está colocando um pouco, alinhando um pouco mais as suas emoções. É impressionante a quantidade de arcanos de corte que sai para o signo de Sagitário. É como se você lidasse ou convivesse com muita gente. Às vezes no teu cotidiano em casa, você lida com muita gente, no trabalho, você lida com muita gente, sabe? E você está cortando aqui certas idealizações. Não vou mudar para agradar aos outros, eu não vou mudar quem eu sou, né? Porque o rei de espadas também não muda, né? Ele é uma figura realmente assim, ó. Eu sou aquilo, eu vou agir dessa forma e ponto final. Tu pode estar lidando com pessoas mais jovens, tá? Esse página de copas aqui pode implicar pessoas mais jovens. E, cara, é aquele negócio. Lembra que eu falei no começo? Você consciente do que está sentindo? Então, talvez pelo fato de você estar consciente do que está sentindo, você age com muita estratégia. Então, assim, ó, aquilo é o certo, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu vou fazer, e ponto final. Eu vejo você mais independente, tá? Independente aqui com relação a trabalho, né? A cotidiano, a tomar decisões mais estratégicas, Sagita. As próximas horas tu pode estar agindo assim, viu? No plano emocional, ó, sete de copas. Clarifica para mim esse sete de copas, tarô. E o três de paus. Olha, aqui, cara, no aspecto emocional, tu pode estar diante de muitas possibilidades, cara. Inclusive, aqui pode ser sim uma energia de triângulo, ou simplesmente, sabe, é o sagitariano ali aproveitando o que aparece na vida dele. E para solteiros, gente, vou dizer uma coisa, viu? Para solteiros, opções não vão faltar para você. E o Sete de Copas fala muito sobre isso. É você olhando para muitas pretendentes, para muitos pretendentes, né? E o Três de Paus, quando clarifica isso, aqui é porque você está livre. Né? Livre para experimentar, né? Viver essas possibilidades. Agora, atenção, né, Sagitário? Nem tudo é verdadeiro. Nem tudo que reluz é ouro. Então, atenção para você não prometer demais para alguém ou estar lidando com pessoas que prometem demais para você. Né? Prometem demais aí para você alguma coisa. E assim, tu pode estar lidando com uma pessoa nesse momento também, tá? Porque aqui pode indicar uma pessoa. Tu pode estar lidando com alguém aí que também pode estar se encontrando num momento em que está olhando para novas possibilidades. Então, atenção para a relação tá ficando muito aberta, tá? Porque quando a relação fica muito aberta, ela dá espaço, dá brechas para outras coisas. Então, assim, abre o olho, viu, Sagita? Porque pessoas comprometidas podem sim tentar aí chamar sua atenção, algo do tipo, ou vice-versa, tá? Por isso que eu falei aqui, né? Decisões conscientes no aspecto emocional. Afirme assim: Deus abençoa as minhas escolhas. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, tá? Até amanhã. Capricornianas e capricornianos, que a alegria de viver esteja contigo, Capricórnio, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Capricórnio, para as próximas horas, em especial para esta terça-feira, 13 de janeiro, tá? Muito bom te encontrar aqui no canal. Já sabe, né? Pega aquilo que fizer sentido, o que não fizer sentido, deixa aí e tá tudo certo. Por favor, tarô, signo de Capricórnio. Como é que tá a energia dos capricornianos? Capri, ó, energia do julgamento, tá? A energia de julgamento é muito boa. Porque o julgamento fala muito sobre clareza, sobre entendimento, sobre a hora certa para fazer algo, né? Aqui pode sim estar implicando reconciliações, pode sim estar implicando você batendo o martelo de alguma coisa, né?
As trombetas do arcano do julgamento, elas anunciam um momento aonde alguma coisa vai ser reestruturada. Ó, o 10 de ouros aqui, ó, falando dessa reestrutura, né? Então a gente pode estar falando aqui, Capricórnio, de um momento aonde o que é verdadeiro permanece, né? O que é duradouro permanece. E é como se tu estivesse focando no certo, sabe? É não trocando o certo pelo duvidoso. É aquilo que eu quero, é aquilo que eu vou manter, é aquilo que eu preciso. E esse 10 de ouros fala muito de algum legado, né? De alguma coisa que foi conquistada, de alguma coisa que você possui, que é compartilhada. Então pode sim ser um momento onde você se encontra muito bem. E o julgamento fala muito de oportunidades para você mostrar quem você é, tá? Então você pode também estar nesse momento, Capricórnio, mostrando quem você é, o que você tem para oferecer, o que você conquistou, não conquistou de graça, conquistou com muito trabalho. Você pode estar retomando alguma questão aí na tua vida, tá? Inclusive para alguns pode estar indicando você retornando a trabalhar, retornando um relacionamento, tá? No teu plano material, como é que tá o plano material dos capricornianos, tarô? Por favor. Ó, a carruagem, né? Outro arcano maior. A carruagem, ela implica assumindo o controle, né? Tomando as rédeas da vida. No plano material pode ser um momento onde ocorra avanços, né? Ou a vida te convida a avançar. E o arcano da morte, caramba, meu Deus do céu, viu? Julgamento, carro, a morte. Claramente a gente está falando aqui, Capricórnio, de um início de uma nova etapa, né? Algo precisou terminar para que outra coisa começasse. Ou você está mudando de trabalho, ou você vai mudar de trabalho, ou alguma coisa até no teu trabalho está mudando aí. A gente pode aqui estar falando de rotina, a tua rotina também pode estar mudando, decisões que você tomou no momento de seguir em frente. A carruagem fala muito sobre seguir em frente sem olhar para trás. Então a gente pode sim estar falando aqui de um novo trajeto, tá? De uma situação que está se desenvolvendo nesse momento na tua vida. E mais do que nunca, foi o que eu falei no começo. A vida pede ação, né? O julgamento vem para trazer essa clareza, para trazer esse entendimento. E, cara, só vai, né? Se o que está motivando aqui é um arcano da morte, e a morte ela fala de finais, de coisas que são concluídas, então você concluiu uma etapa muito importante e você está disposto agora a seguir em frente, tá? Que coisa, hein, Capri? Interessante isso. Como é que tá o aspecto emocional, relacional? Por favor, tarô. Ó, 10 de paus. 10 de paus é um peso consciente colocado nas costas, tá? A gente pode aqui estar falando de uma relação que vinha pegando, ou um relacionamento vinha passando aqui por uma questão em que estava sendo pesado ou para você ou para outra pessoa, tá? Mas aqui é um peso consciente, né? Carregando nas costas alguma coisa. Clarifica para mim, tarô, isso. Ó, 3 de ouros. Então aqui, cara, é o seguinte, tá? Você e alguém podem estar tendo aí uma conversa sobre o relacionamento de vocês. Sobre, sabe assim, aquela conversa de direitos e deveres, o que você tem que fazer, o que a outra pessoa tem que fazer, tá pegando mais para você, tá pegando menos para outra pessoa, ou tá pegando mais para outra pessoa e tá pegando menos para você. Eu vejo aqui com o 3 de ouros clarificando isso, que é muito provável que vocês chegarão a um denominador comum, tá? Lembra que eu falei aqui que tem energia de reconciliação, de conversa séria? Então pode sim estar pintando aqui uma conversa séria entre você e alguém, tá? Para quem está solteiro ou solteira, eu diria que é aquele momento onde você já chegou no clímax de uma coisa que você vinha carregando. E agora é como se você precisasse dissipar disso.
E o três de ouros é muito uma questão de dissipar, sabe? De dividir isso com alguém. Tu pode estar lidando aqui com questões em que você precise soltar aquilo que te pesa, né? De repente ali aquele peso demais de uma responsabilidade, de uma coisa que aconteceu nos seus relacionamentos, que ainda te pega demais, mas com o arcano do três de ouros eu vejo muito essa questão de, ó, vou soltar, vou tentar dividir isso, vou conversar com pessoas. Eu vejo muito isso aqui, viu, Capricórnio? Afirme assim, cara. Hoje inicio uma nova etapa em minha vida. Hoje inicio uma nova etapa em minha vida. Deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Signo de Aquário. Aquarianas e aquarianos. Que a alegria de viver esteja com vocês, Aquário. Hoje, amanhã e sempre. Vamos lá para a sua leitura de tarô, Aquário, para as próximas horas. Em especial para essa terça-feira, 13 de janeiro, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Graça e paz. Signo de Aquário. Vamos lá, Aquário. Como é que tá a tua energia para as próximas horas? Vamos saber aqui. Dois de copas. Dois de copas é um arcano de conexão, tá? Arcano de almas gêmeas. Arcano de quero fechar isso com aquela pessoa, tá? Clarifica para mim esse dois de copas, tarô, por favor. Ah, arcano da justiça. Aqui é você, sabe, ajustando as suas emoções, né? Ou alinhando aí, se alinhando com alguém. A justiça, cara, ela é um arcano sobre analisar aquilo que está sendo plantado, né? E entender que não existe, não tem colheita se não teve plantio, né? Só vai ter colheita se tiver plantio. Se plantou, vai colher. Então aqui pode ser sim, Aquário, um momento onde você queira fechar, né? Fechar negócios, porque essa justiça também envolve burocracia, tá? Então tu pode estar muito nessa vibe aí, de zelar pelo certo, né? A justiça é aquele negócio, o que é verdadeiro permanece e o que não é verdadeiro se dissipa. Então tu pode estar muito numa vibe aí de honestidade com aquilo que está sentindo, tá? Você está sendo honesto com o que você quer, está sendo honesto com o que está sentindo. O teu plano material, ó, oito de paus. Aqui pode estar falando de coisas que avançam no momento, tá? Alguma coisa está chegando para você aí. Fica um pouco atento, tá, Aquário? Eu sempre digo isso, né? Hoje em dia a gente tem que estar atento às comunicações. Então, a e-mail, a ligação, a coisas que chegam para você aí de lugares que você menos espera. E esse oito de paus ele vem para falar de algo que está se movimentando muito rápido, tá? Aí fica para mim, ó, um arcano da torre. Hum. Então, assim, a pressa, ela é inimiga da perfeição. Fica só um pouco atento a isso, tá? Porque a torre, ela não é um arcano positivo, tá? A torre fala de alguma coisa que pode desmoronar. Se não tem estrutura, vai desmoronar. Se não tem estrutura, vai desmoronar, ou para alguns aqui, já desmoronou antes, já deu errado antes, e aqui a gente está falando de um momento onde as coisas elas tendem a ficar melhores para você. Sabe assim, quando uma coisa desmorona, precisou desmoronar, precisou dar errado para que outras coisas viessem a dar certo? Tu pode estar vivendo isso aqui nesse momento, tá, Aquário? Tem muita intensidade, tem muita coisa indo e chegando. Até dinheiro. Fica um pouco atento, tá? Porque tu pode aí sem perceber fazer um pagamento errado, tropeçar. Então tem que ficar um pouco ligado. Lembra aqui o arcano da justiça, né? Tem que estar tudo muito bem alinhado. Apesar de ser um momento onde está chegando para você muita coisa, tem que ficar um pouquinho mais atento, né? Para saber lidar com imprevistos. E essa torre aqui, ela pode se anunciar imprevistos, tá?
Ou para alguns aqui, a torre precisou cair, né? O que não, lembra que eu falei? O que não é verdadeiro não permanece, só permanece aquilo que é verdadeiro. Então aqui pode ser isso, né? Vai permanecer aquilo que é verdadeiro e ponto final. Como é que tá o plano emocional? Ó, 8 de espadas aqui no plano emocional. Aqui fala de bloqueios, de entraves, de um pensamento. Aqui pode ser uma pessoa, tá? Que não para de pensar em você e não sabe o que fazer. Ou você, tá? Pensa muito nessa pessoa, né? Tem um bloqueio aqui de criatividade, viu? Ó, e clarificando um 10 de paus. É, aqui para relacionamentos está um pouco mais tenso, viu? Alguma coisa tá meio que pegada, né? Você tá pensando demais, às vezes até pode estar criando até cenários que não existem. Esse 10 de paus aqui é um peso consciente. Alguém está carregando aí uma preocupação mais do que pode. Alguém pode estar muito preocupada com você, Aquário, ou você pode estar muito preocupado com alguém. Aí esse 8 de espadas é assim, eu não posso fazer nada. No 8 de espadas é quando a gente está numa visão tão limitada, está numa visão tão limitada que está naquele aprisionamento mental. É uma coisa que não tira da cabeça. E de alguma forma isso pesa, tá? Então, ou alguém está se sentindo assim com relação a você, ou você pode estar se sentindo assim com relação a alguém, tá? Aqui fala de uma relação que está um pouco mais sensível no momento. E que se não tiver estabilidade, essa relação ela vai terminar. A justiça está aqui, né? A justiça está aqui, ela vem para falar sobre isso, cara. Se não sentar, se não conversar, se não negociar, as coisas podem pesar mais para um do que para o outro. Afirme assim, Aquário: eu sou coragem. Eu sou coragem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Peixes, piscianas e piscianos, que a alegria de viver esteja contigo todos os dias, peixes. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para essa terça-feira, 13 de janeiro, né? Claro que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui, tá bom, peixes? Signo de peixes, tarô, por favor. Que a alegria de viver esteja contigo, peixes. Como é que tá o pisciano? Por favor, tarô. Ás de ouros. Rapaz, você é o último signo que eu tô gravando, tá, peixes? E não saiu para ninguém Ás de ouros, ó. E clarificando com o pajem de copas. Aqui pode estar falando de um pisciano que quer arriscar, que quer tentar, tá? Piscianos que agora estão numa vibe, sabe? Eu vou atirar na sorte. Sabe, peixes? E você está sendo movido aqui emocionalmente para isso, né? Porque o que clarifica o Ás de Ouros é esse pajem de copas. Então, pode ser sim, peixes, você tomando uma atitude. Vem saindo muito para peixes, né? Até mesmo no horóscopo de peixes, essa questão de tomar atitudes. Você talvez parando de esperar e tomando algumas atitudes que são muito valiosas para você. Esse Ás de Ouros aqui é muito isso, assim, sabe? Vou dar o lance, né? Vou fazer. A sorte tá do meu lado, né? O Ás de Ouros é um arcano de sorte. Como é que tá o plano material dos piscianos, Tarô? Por favor. Ó, 3 de ouros, negociações. O 3 de ouros envolve peixes, negociações, menos individualismo, parcerias e colaborações, tá? Aqui pode ser sim um negócio para trabalho, pode ser uma coisa que venha para você e venha para outras pessoas, viu, peixes? Esse 3 de ouros se remete muito a isso, né? É bom para mim e é bom também para as outras pessoas. E de alguma forma, ó, o 9 de copas te traz uma satisfação, né? O 9 de copas
é uma satisfação. Já temos aqui o página de copas. Olha, peixes, cara, eu vou dizer uma coisa, viu? Talvez isso não tenha saído pra ninguém, eu vou falar pra tu. Tu tá muito bem no trabalho, cara. Tu tá fazendo o que tu gosta. Eu vejo muito isso aqui com o três de ouros e o nove de copas, sabe? Você sentindo mais satisfação pelo que você faz. Ah, mas é pouca coisa. Não, não interessa. Aqui é geral. Então, aqui pode sim representar o pisciano mais negociável, né? Aprendendo, lidando com questões. O nove de copas vem com essa premissa de que, ó, minha nossa, as coisas estão melhores para mim, estão muito boas para mim. Que bom, né, peixes? Esse tipo de energia para teu plano material é muito bom. Aqui pode ser uma compra, tá, peixes? Uma compra, um negócio que você faz com alguém aí que você se sente mais feliz por conta disso. Lembra que eu falei que você tomaria algum tipo de atitude? Então aqui pode ser atitudes que você venha tomando no momento com relação a isso, tá? Como é que tá teu aspecto emocional, peixes? Arcano do julgamento. O arcano do julgamento para o campo de relacionamentos, peixes, aqui eu tenho que falar, pode implicar retomadas, tá? Alguém quer retomar com você alguma coisa, ou você quer retomar com alguém alguma coisa, tá? O julgamento, assim, é a trombeta, né? E, gente, assim, né? Eu falo reconciliação, só que o julgamento pode implicar outros tipos, né? De renascimentos. Não é só o renascimento de um relacionamento, pode ser o relacionamento de uma outra, o renascimento de uma outra coisa. Olha o quatro de paus aqui, peixes. Então, assim, cara, eu vejo que alguns casais alinham um pouco mais o passo nesse momento, tá? O quatro de paus para relacionamento fala de estabilidade, fala de celebração, fala de conquista. Então, uma conquista pode vir aqui para um relacionamento específico e vai trazer felicidade, né? O página de copas está aqui e esse julgamento, peixe, assim, era a hora, né? A hora é agora, né? Porque o julgamento fala sobre isso, ó, agora é a hora, tem que ser agora. Então aqui pode ser sim uma conversa, pode ser sim um bater um martelo, um divisor de águas dentro do próprio relacionamento, um pedido de casamento, um pedido de namoro, você pedindo para namorar alguém, ou alguém apareceu nesse momento em tua vida, sabe? E resgatou em você um sentimento que você há muito tempo não sentia. E o quatro de paus mostra de ser tudo aqui muito promissor, tá? Afirme assim, peixes. Mereço ser feliz no amor. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.